Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero pintar aqui um pedacinho do meu livro para mostrar para vocês como que eu faço, bem passo a passo mesmo. Vou tentar reduzir, assim, a rapidez do vídeo, exatamente para a gente poder fazer junto. Então, por isso eu vou pegar uma arte que é pequenininha. Antes, quero mostrar para quem não conhece, esse é o meu livro, Quintal das Flores. Aqui estão todos os meus livros de colorir, que tem aí para vocês poderem ver, para vocês poderem colorir. E é claro que esse aqui, ele foi o último, tenho um carinho especial por ele. E eu já tô colorindo algumas partes, e aí eu vou colocando lá no Instagram, e eu percebo que vocês reagem bem. Por exemplo, esse aqui eu coloquei os pedacinhos dele no Instagram. Então eu percebo que vocês têm a curiosidade de como que eu faço para colorir. Geralmente é assim que eu faço as minhas artes, né? Eu primeiro faço o esboço, só a linha do conceito, e depois eu vou colorindo por dentro. Então, tem outros aqui, outras ilustrações, muitas ilustrações aqui ainda para colorir, tá? E aí, eu fiz esse aqui no Instagram e mostrei pra vocês. Fiz um Reels, né, no Instagram, e aí agora eu quero colocar, colorir esse vasinho aqui, que tem vários vasinhos que são as últimas páginas, que eu deixei pra gente testar material e tudo. Mas como eu já sei os materiais que eu gosto de usar, principalmente nesse tipo de livro, com o papel mais grossinho, papel liso, então eu uso pra fazer pedacinhos e ilustrações pequenas. Percebi que vocês também gostam bastante, então, em vez de fazer, se vocês quiserem, é claro, a gente pode fazer depois uma flor, ou algum detalhe do livro, mas hoje eu vou fazer a continuação aqui, né? Primeiro eu já fiz esse, então eu vou fazer a continuação desse vasinho aqui. Como eu já falei pra vocês, por questão de material, eu gosto muito de usar um lápis que se comporta bem com uma textura lisa. E eu acho o Chromaflow perfeito pra isso. Então, eu gosto muito do meu Chromaflow aqui de 72 cores. Já vou separando ele aqui. Eu tenho sempre essa tabelinha de cores para facilitar, né, para eu achar as cores que eu quero, em vez de ficar toda hora testando e testando. E aí, eu já separo os meus lápis aqui para ficar mais fácil. Bom, então, aqui eu pensei primeiro nas folhas e depois eu vou pensar no vaso. As folhas, para sair um pouco do verde, eu vou deixar ela um pouco mais amarronzada, mais ocre. Então, eu escolhi aqui 3 tons de marrom, um ocre, deixa eu pegar aqui as cores, o Raisin, que é o 2000, Brown Sugar, que é o 1860, e o Coffee Bean, que é 2010. Então, um claro, um médio e um escuro. Aí, vocês podem usar o material que vocês quiserem. E eu escolhi essas cores. E eu achei interessante aqui nessa paleta de cores, porque tá vendo que a gente tem um verde que ali já é meio amarronzado, que seria o 1700, que é o folhagem. Eu achei bem legal e peguei um bem clarinho aqui pra, de repente, dar um brilho. Isso não quer dizer que eu não possa usar outras cores depois, tá? Isso aqui é só mais ou menos o que eu peguei pra definir essas folhinhas. Então, eu vou começar com um tom mais dos marrons, por enquanto. E vou começar com o meu beijinho. Vou passar o beijinho aqui em tudo, ó. Eu gosto sempre de deixar uma cor base, então eu venho aqui de leve e vou passando em todos. A primeira camada eu só fiz uma camada bem leve, sutil mesmo, colocando aqui mais ou menos a cor base que eu quero. E aí eu vou começar a transformar agora. Então, eu acho que eu vou misturar o folhagem, que é um verdinho aqui, começar a dar um pouquinho de cor pra ele. Então, a minha folha aqui, eu já começo a pensar como que ela vai ser o desenho dela. Então, eu tô colocando um pouquinho do folhagem na base da folha. Peguei aqui um verde mais brilhante, Tropical Rain, que é o 1620, para dar um pouquinho mais de brilho aqui na base. Essa parte aqui das pontas, eu vou querer deixar talvez mais clarinho, ou puxado para aquele bege que eu usei inicialmente. Mas eu quero que ela fique bem coloridinha, assim, a folha. Não quero que ela fique só com uma cor. Eu acho que o que dá a beleza do desenho é exatamente essa mescla que a gente faz. Então, eu posso colocar um pouquinho mais de verde em cima. E aí, agora eu vou juntar tudo com a primeira cor que eu usei, que é o Brown Sugar. Vou deixar ele mais, ó, vou juntar tudo aqui. Pra que mescle todas essas cores, essas misturas.
Eu reforcei as cores do cabinho aqui com os dois tons de verde que eu tava usando, que é o Foliagem e o Tropical Rain. E aí, agora eu vou começar a escurecer com o Raisin, o marronzinho. Então, agora eu tô dando aquela textura final, que eu quero que fique um pouquinho mais amarronzada a minha folha. Quero que fique aquela impressão de que ela já tá entrando no outono. Então, ela já tá começando a perder aquele verde tão brilhante dela. E agora eu tô pegando um amarelinho aqui, ó, pra dar um brilho. Então, finalizando aqui a cor, dá um pouquinho de brilho nas folhas. Vai ressaltar o verde, vai ressaltar o marrom. E ela não vai interferir na cor delas. Gosto de escurecer o verde sempre com o azul. Então, agora, só alguns detalhes aqui. No cabo da folha. E uma coisa que também é legal, que a gente pode fazer, é criar outros elementos. Se vocês quiserem colocar mais folha atrás, por exemplo, a gente vem aqui e cria esse volume de folhas atrás, ó. Aqui eu acabei usando os tons, os mesmos tons que eu já tinha. Usei o verde, usei o marronzinho. Posso até vir com o amarelo se eu quiser dar um pouco mais de brilho aqui, ó. Principalmente nas folhas. Pra dar essa impressão de que atrás ela tem muito mais, ó. Né? E não é só essas folhas que estão na frente. Então, eu quis dar esse preenchimento. Eu também posso vir com o verde escuro, o azul escuro. E deixar mais escuro lá pra trás, tá? Mas eu gostei do jeito que ficou. E também eu vou criar efeitos com a caneta branca. Então, pra mim, não tem problema que eu vou criar alguns efeitos com a caneta colorida. E aí, agora eu vou colocar o vaso aqui. Então, que cor que eu vou fazer esse vaso? Eu quero que destaque ou não quero que destaque? Isso tudo vocês vão escolher. Eu tinha pensado em usar um roxo, mas eu acho que o roxo contrasta mais com um laranja, com um amarelinho. Então, eu vou usar um rosa bem cheguei mesmo, que eu adoro, pra destacar ainda mais o meu vasinho. Então, eu tô usando aqui, sempre pego um tom de rosa mais clarinho, mais escuro e um intermediário. Então, vou usar aqui. E essa parte é a parte mais simples, eu não vou fazer muitos detalhes aqui, porque depois eu passo a caneta branca em cima. Então, eu tô usando o tom mais escuro pra criar a sombra nas laterais. Crio uns detalhezinhos aqui, ó. Essa é a parte da junção do livro, então eu vou puxar pra cá, pra não me atrapalhar. E aí, agora eu vou usar o rosinha mais claro pra mesclar tudo isso. Vou voltar aqui pra criar um efeito até mais escuro, eu tô usando o azul escuro, que naturalmente, a hora que eu misturar aqui com o rosa, vai dar um roxo. Posso criar uma sombrinha também. Ver com a minha borracha aqui, e eu gosto de criar um efeito de luz pra cá, ó. Aqui eu pensei se eu vou manter esse retalho, que eu já tinha feito com fundo azul, ou se eu vou pegar e colocar uma outra cor. Aqui eu acho que eu vou manter tudo azul. Então, eu peguei aqui a cor Blue 1300, e aí eu vou passando delicadamente em volta de tudo. Então, aqui eu usei esses 3 tons de azul, usei o Light Blue, o Blue e o Denim pra fazer a sombra. Eu tava tentando lembrar, gente, qual foi as cores que eu usei aqui, né? Que eu não lembro todas. Fiz um charminho aqui de umas sombrinhas com o Denim. Então, fui criando esses efeitos que provavelmente eu vou criar a folha inteira, né? E aí, depois, só quando eu finalizar, que aí eu vou ver o que eu vou fazer de diferente, que eu tenho essa mania, né? De ir mudando. E aí, eu usei até esse light blue aqui, porque eu achei que o azul ficou
um pouco escuro, e eu achei que esse light blue aqui, ele é um pouquinho mais esverdeado, mais clarinho. Então, eu usei só pra ambientar as cores e misturar com essa aqui. E aí, agora a gente vê e fala, por que, né, esse aqui tá tão brilhante e esse aqui não? Qual é a diferença? Então, agora eu gosto de gerar os contrastes. Eu uso os tons bem escuro e o de luz. Vou usar o Coffee Bean para escurecer mais alguns pontos. Peguei um pedacinho de papel aqui só para testar. Vou usar minha caneta branca e a minha caneta azul. Eu gosto muito dessas canetas aqui porque elas pegam em cima do desenho. Então, a azul já vai dar esse charme aqui em volta. E vou usar o branco aqui para criar esses efeitos de luz. Vou também criar cada pétalazinha, pétala não, cada folha aqui, ó, eu vou colocar um pouco de brilho. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente tá pintando algo que é bem pequenininho. Por exemplo, essas folhas aqui, elas são pequenininhas. A gente também pode brincar com o desenho aqui da folha, se vocês quiserem riscar mais, ó, criar uma textura para folha, também dá para criar. Ou usar a caneta mais clara, ou usar a caneta mais escura, também dá para fazer. Então, eu usei o branco para criar textura, luz no vaso, e agora eu só tô acendendo novamente com o meu amarelo. Finalizando aqui com alguns detalhes em branco. Finalizar aqui principalmente o cabinho dela. Vou usar essa caneta amarela também, porque eu fiz alguns detalhes em amarelo ali. Vou continuar só. Posso também dar um pouco de brilho aqui, ó, já que é um amarelo. Colocar, que é uma caneta que é a Paint Pen, da Derwent. Então, ela pega em cima do desenho, não tem problema, ela vai pegar. E aí, a gente cria esses efeitos aqui. Podia ter criado essa textura do vaso com um amarelinho, mas eu queria manter o branco aqui, porque esse outro eu já tinha feito em branco. Então, eu quis manter. Terminamos aqui. Foi um vasinho bem simples de fazer, mas vocês viram quanto tempo a gente levou para fazer? Então, mesmo um vasinho simples, a gente leva em consideração esse efeito de luz e sombra, profundidade, e aí a gente vai criando devagarinho que a gente vai conseguindo. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreva no canal, e se querem que eu continue o retalho aqui dos nossos vasinhos, deixa aí nos comentários, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima e tchau, tchau!